apresentação, porque habita-nos sempre de pode e, portanto, o espaço guia tem tudo a ver com também. Esta intervenção da Ana insere-se numa concepção pensada pelos curadores desta exposição, Silvia Monteiro e José Maia, que era darmos um Álvaro do Lapa menos institucional, mais íntimo, mais próximo. De facto, desde o primeiro dia em que estivemos aqui à volta desta mesa, o João Sousa Cardoso, durante cerca de 1h15, leu textos do Álvaro Lapa. Foi uma experiência muito interessante porque neste tempo de comunicação mais rápida, estar-se 1h15 a ouvir uma pessoa a ler, claro que também depende de quem lê, não é? Do que lê e de quem lê, mas foi uma experiência que nos dias que correm é rara. Esta ideia de se usar a mesa para um lugar onde quem quer durante a semana se senta, e há muitas pessoas que durante a semana vêm aqui, entram na galeria, percebem que está para se sentar, está tudo muito usado, estão aqui livros, e é muito interessante ver como a existência de uma mesa com livros é um polo de atração. Portanto, contrariamente ao que se diz, que só com os iPads é que as pessoas ou com coisas a mexer, ou touch, este touch continua a funcionar. E nós temos essa prova. Porque sem fazer nenhum convite, as pessoas entram, sentam-se e estão às vezes aqui 1h e tal a mexer nos livros de Álvaro Lapa. Tivemos aqui na semana passada a apresentação de 2 filmes de crianças de Sarneiro, com o argumental Álvaro Lapa, é que se viu uma estimulante conversa com a Regina Guimarães e com o Sarneiro. Esta ideia de uma certa intimidade, sendo que estas obras que se encontram aqui patentes são do espólio pessoal e afetivo de alguns dos amigos de Lapa, esta ideia de aula, esta ideia de trazer as pessoas também para a palavra, e alguém dizia aqui que o grande sonho do Lapa era ser escritor, tinha essa vontade, pensámos que, de facto, estes momentos de leitura, aquilo que demos um pouco o nome de aulas, sendo que numa aula, geralmente há um lugar, há uma mesa, aos que escutam e aos que interagem. Ana Deus, de qualquer forma, tem estado sempre aqui, eu direi que de dia e de noite, porque ela tem ali uma banda sonora que nós agora desligamos, mas é a primeira vez que desligamos para não interferir em eco com a voz dela. A Ana de um lado e o João Sousa Cardoso do outro, vem-nos contando, vem-nos dizendo algo ao longo deste tempo. Sim, foi uma montagem de textos deste livro de cursos italianos que nós ensinamos. E eu, como isto também, o Álvaro Lapa usava a técnica do copy-paste, tanto recortes dos jornais como vários escritos. O que eu usei também foi, gravei as vozes, a minha voz, a voz do João Sousa Cardoso e a voz do António Pedro, gravei e fui cortando pedacinhos e mudando de voz para voz e metendo no meio outro tipo de sons que o texto às vezes me sugeria, explosões, cidade, de casa, muitas músicas, os zumbidos de uma pastaria. Pronto, hoje, de qualquer forma, nunca se dispensa a alma, mas também o corpo. E, portanto, hoje temos os textos lidos, o texto lido pela Ana, e dou-lhe o tempo todo. Obrigada. Eu não conheci o Álvaro Lapa, mas conheci muitas pessoas que o conheceram. E a primeira vez que me falaram dele foi o Sarney e a Regina. O Sarney, essas fotografias estão aí atrás, foram todas feitas pelo Sarney. Contaram muitas histórias dele e pelo João Sousa Cardoso pelo nome dele. Tinha uma grande admiração por ele e que falava muito dele. Depois trabalhei alguns textos dele, mas o brasileiro eu nunca tinha pegado. E tinha lá em casa esta edição maravilhosa da IFC, do Salvador de Baixo,
E peguei no livro e comecei a... De alguma forma, eu nasci nos anos 60, em 1963, e muito do ambiente que aqui está retratado do antes do 25 de Abril, eu, apesar de não perceber muito bem, sentia, não é? Sentia os silêncios, sentia aquela pressão toda, o não dito, não é? Sentia isso muito, muito, muito bem. E só mais tarde compreendi, e principalmente quando soltaram os presos de Caxias e apareceu na televisão. E as famílias todas e aquela situação toda nos telejornais. Eu pasmei de ver a minha avó abrir a boca pela primeira vez e dizer: olha fulano, olha o filho da fulana, olha não sei quantas, olha não sei o que mais. A minha avó conhecia esta gente toda que estava presa e que estava nesta situação. Eu nunca tinha ouvido falar de PID, nem nunca tinha ouvido falar de nada, mas depois percebi de alguma forma o ambiente que se vivia e os silêncios. E há muitas coisas dessas que estão aqui no livro do Barbulheira. Eu acho que o Álvaro Lapa é um belíssimo escritor. Na idade, o rio começou a ferver cedo. Pétalas andrajosas no póvoa de rosa da manhã, a voz do exterior: caralho do homem, levanta-te, mas é! E o cheiro difuso da garrafa anual na banca de cabeceira. Gargarejos no ventre, ressonância a bater pregas atrás de pregas no ventre da carne que não amanhece, mas prolonga o sono em milhares de colchões estreitos. A janela sem reface que dá para o saguão, que dá para o mijo, que dá para a cona gradeada da Lisete que ressona a meu lado. E o conforto alastra na alça rendada da combinação dela escolhida e paga. Madame Loba já bate as palmas nos andares de cima. Este é o último, mas lá em cima os andares procedem rumo à derrocada dos próximos terremotos. Sensacional impressão do amanhecer em Lisboa por dentro de uma casa de passe em 1960, na vila do Bairro Alto, onde por cima há sempre casas e no céu um lençol dobrado a secar. E por baixo o desconforto e os repassos da urina entornada e as cascas partidas, a ventania nas escadas, os corrimões e a música intervalar a todas as horas, entre vozes e até conversa. O olho do cu de Vênus inflamado, rosa, castanho, com escadas de corrimão e sobrado puro. A alegria e o sentimento, amigados por anéis católicos na imperfeição de alguns costumes seculares. Palomar do astro sexual bichoso, procriativo de vivificação imediata, quase casta, à força da sua inerte escuridão católica. Varandas de 4 centímetros de largo, 80 de comprido, 50 e tal de alto, e flores secas, e mais flores, hemorroidas de Vênus, estimulação poética do povo almirantado, comprimido, subido ao céu antes do lençol, posto a vir à janela de cada vez que entra em casa, a ter de cair à rua muitas vezes, ler jornais sobre o ombro dos Judas, dos Manuéis, dos homens e dos rapazes, o povo, o proletariado, a pequena e média burguesia, o peão e o ciclista, como as mulheres. Ao alto da ladeira em que acaba a cidade e depois é mar, povo de mirante, de largo maior, para ver no jornal ao lado, no mar largo, as cedilhas do seu destino, do seu acaso, legislado por ventres, sabido de uns quantos, rumorejado meia hora depois por uma fila de ardinas e de vozes encadeadas, até o ajuntamento de 20 ou 20 mil na praça em baixo. A boneca, ao primeiro amor, ao Páscoa de 1950 e tal. Soma e subtrai. Eu tinha 13 anos em julho. Ela tinha uma cona por 10 escudos. Ao menos 15. Emolumentos. Sabão e água. E a telefonia. Combinava-se como no dentista. E nada de dores. Tudo a brincar. Leonor e as ancas largas. Para o baixo e loira, na condição
fora do gueto e dizia-se-lhe um nome. Levava 15. E um cortejo de pensamentos fragmentados, com ela de volta à casa, pensando os homens a ir fodê-la, sem mais conteúdo, eles. Estreiei-me nela, abril, horas da tarde, a emoção. Mãe dentro da mãe, mamas destapadas, lençol e tudo. Hipocrisia à vela no tratar das unhas por cima do seu do rapaz. Mas atenta, era o seu estilo. Manicura, cuidadosa, como ao sabão. Cuidadosa. Lavava-nos como a meninos e era um prazer a mais. Ela tirava a unha, não, desculpa. Ela tirava e punha outra vez a comichão de água na pichota. E até licor às vezes. 2 compartimentos, boa casa e limpeza. Cheiro avisado. Menu de Páscoa. E pelo ano fora. Apuro de ideias ao fogão. Sempre cuidado. Eu lia o Sartre aos 15. Mas naquele tempo, o primeiro amor, era só haste, sem flor. Folhas pequenas, frágeis, que ela não partiu e até apagou. Deixou crescer. Conheceu. Considerou. Juro. Sem Sartre, havia a telefonia. Magia de palácio. Edredão e telefonia. E a luz coada do saguão. Saber de arquétipos. Transmissão da luz como da lâmpada da gíria zen. Minha cultura. Meu corpo. Aluminou. Saber. Mais histórias de meninos. Que são para meninos. Observações astronómicas de 2 gatos muito crentes. 2 gatos. 2 garotos muito crentes na ciência. Vão ver no céu as principais constelações recomendadas. Combinam-se para o quintal de um deles como se o céu fosse também privado. Só daquele céu, só daquele quintal se verá o céu todo. Ambos concordam que no quintal é melhor. E há os binóculos com o quintal, proprietário comum. Equipamento completo de ver as estrelas. Quintal binóculo. Mais algum bolo no fim, prémio do zelo à espera de ambos. Estimulam-os a experiência. Foi dito em aula por aqueles dias, as constelações existem. É só vê-las. Ei-los à coca. Consequência. Foi dito. Têm nomes. Ursa Maior, Ursa Menor, Cassiopeia e Orionte. Nem mais. Escola de padres restritiva. Constelações de programas, porque o que é de mais cansa os centros. São 4 e têm nome. Havendo quinta sem nome, sem livro, sem programa, não vale nem presta. Restritivo o programa, assim o ver com os binóculos, só vêem 4, as tais. Dadas as fórmulas de encontrá-las, 5 vezes isto, 2 vezes aquilo, vai dar no certo, lá está, é mesmo pronto e acabou-se, vê um e vê o outro, e é só aquilo, do programa que vem em visto, o resto é noite. Mete medo ou frio ou desconforto. Desce e come o bolo. Diz-te visto. Estava lá tudo, como no programa. A verba expõe na aula seguinte. Serás mulher aos pontos. Ele tem muitos pontos finais. Tem uma pontuação aqui. Frases de autor. Lua cheia de lagos, Natal e chá. Tinha pela frente 2 veteranos de Natal e chá. Ele notário, ela doméstica, unidos pelo Natal para visitar-me a mim e à filha. Começámos a seguir ao jantar, sem palavras. Era uma evidência, aquela do chá. Puseram-se chávenas e o bolo. O resto foi vinho. Bolinhos e umares. Conversa pouca. Palavras ásperas, gastas. Entre mãe e filha era a guerra. Entre pai e genro,
vista cansada. Entre pai e filha, arroz doce azedo. Entre mãe e genro, arroz queimado. Entre mim e ela, o Alentejo, braguilhas de aço. Entre nós, quatro, o Natal. E agora o chá. Bebi com a alma aos poucos. Aqueci-me às tantas. Repeti, fervi, refervi, açucarei. Houve sorrisos até. Depois bocejaram. Tinha acabado. Os amores. Até amanhã. Às camas fomos todos. E o chá nos canos. A delícia. O açúcar. Invulgar a seu modo toda aquela circulação e amores. E assim às tantas, entre mim e a Partener do Alentejo de Braguilhas, não vou repetir, sonhei que mijava, em sonhos de mijar, todo o chá de Natal dos meus canos de chaleira morna entre lençóis. Mijei todo o sonho na carne em volta até aos rins. Comunhão. Só acordei para mudas, consciente do êxtase, indesculpável, na lei do matrimónio que aconselha ao contrário de um modo geral, e puro, de uma alegria melhor que o riso, a da inocência. Depois deste Natal veio o verão com luas cheias. Numa delas estava a janela aberta e eu dormia só, por causa de amor. E a liberdade estimulava-me, aos poucos, a fazer só o que não tem segundo, mais que o queira. A consciência da vida, dos momentos, dos atos. A recuperar isso, passado o choque de haver segundo no recinto desconhecido. Dormia, passeava, lia, cada vez mais só. A lua acompanha a alegria. E como? Lembro-me disto como do chá, pela inocência, sem tempo para distinções. Distinga quem quiser a análise. O conteúdo é o que se lembra mesmo que todo ele forma. E a liberdade torna-os únicos, mais culpa, menos culpa, inclassificáveis para fora da culpa, expressivos. Pela lua me vi, noital, maré do céu entrando na janela. Dir-se-á que o corpo, armado, o manequim, é o que se vem, teórico. Se o corpo, este aqui, se é ele o autor, para que a lua e a noite e a evidência linda de não ser nada assim, como explicam, mas por conjuntos, por signos, por marés, como o vento nas árvores. Era uma brisa branda, aquela. Eis o padre, eis o fulano. Carroça de trapos. Era o padre. Vice-bispo tricónogo, prior e dom, Deus em pessoa. O Deus da freguesia de São Mamede, concelho de Évora, chamando beatas as Mariazinhas, chamando biocas, estrudinhas de Sações e Bés. Doutorado em latim, ora exilado em português dos bairros, das freguesias. O português do bom dia, então como vai? Então está melhor? Chapelado e sorrisos. Programa planeado, pitagórico, tudo pensado. Portugal dos paranoicos, pequeninos, com o padre a ir e vir, de cá para lá, o sempre em pé, o teimoso, igreja-casa, casa-igreja e imprevistos. Perímetro das voltas e das psíquicas igual a fé. Coisa de dentro e entranhas, esófago, estômago, duodeno, pâncreas, fígados, bexiga sem vesícula, sem apêndice e glândulas, a fé. Digestão da digestão das digestões, o quid, gracioso, presente do patrão. Aos acisados, gasóleo, etéreo para as manobras do Senhor, celeste gasóleo, por baixo dos trapos, o perfume da fé, combustão sem resíduos, a fragrância, a pesada das guias, das tordinhas, no surplus da sua digestão, invisível, só do xamã,
nos seus bolsos, bolsas, saca um só bolso, os trapos, bolsa enorme, vazia de cheia com a fatalidade. O saco dos paradoxos, a bexiga do oculto, preta, como é preciso, como tem que ser. A tradição ali sem nódoas, preto lavado eletrodomesticamente, a hierarquia, de cá para lá e volta, o terefeiro, o constante. Vinha de Páscoa para o folar, a benzedura, o crucifixo na boca, a boca no ferro, no malho, na mamã, na tinha, beijinho na tinha, tira daqui isso, disseram. Ficou para pólvora, explosivo, engoliu para vinganças, para conselhos. Foi vingar-se amanhã, missa negra, contar a pites, a bruxas, a bruxos, pitagórico, organizado, dos pequeninos. Há de lembrar-se. Nem viu folar, rotina, toalha, intenção e a submissão que haveria, escadas acima. Fechou para cobras. Amanhã, tempo de vingar, ecuménico, matar em toda a parte a semente do contrário, raiva de macho até. Era o que ele tinha. Olha, eu vou passar daqui diretamente para os pepinos. Agentes da vida. Tons do rosto. Maneira de olhar. Leitura de jornal. Literatura sentimental. Brilhantinas e perfumes. Figuras. Trate de ser um português sincero. Vamos! O senhor Presidente do Conselho, o senhor Presidente da República, os senhores Secretários de Estado são pessoas sem mancha. Ouviu? Gostas muito de janela? És muito vaidoso. Eu faço-te a barba que essa está muito crescida. Pagam-nos para defender o Estado. É um emprego como outro qualquer. Se não fôssemos nós, havia outros que fizessem o mesmo. Eu, quando era pequeno, tinha um patrão que me enchia a cabeça de porrada com os dedos. E jurei que havia de dar também. Que não era só levar, por isso vim para a polícia. Fartei-me de levar, ainda tinha feridas daquele malandro há poucos anos. Conheces aquele? É amigo do outro. Andam sempre juntos. Cheira-me a seita. Aquilo ou são comunistas ou paneleiros. O do bigode é um sorno. E o tuberculoso é esquisito. Não percebo bem. Seu CDS, seu drogado! Sua CDS, sua prostituta! Então julgam que a gente não sabe? Então julgam que a gente não conhece quem vocês são? Todos! A pistola é só em serviço, caro senhor. Alguns é que abusam. Os mais novos armam em cowboys, que isto é tudo uma cowboyada, não acha? O Delgado era um assassino. E ainda dizem que o matámos. A minha mãe está entravada e o meu irmão está paralítico. A minha irmã é uma desgraçada com uma cambada de filhos. E eu tenho que ganhar para isto tudo. E o que me vale é trabalhar às vezes 20 horas seguidas para esquecer. No serviço, dão-nos comida. Mas às vezes nem se pode comer. É tudo frio e conservas e azedo e científico, ou lá o que é. Pílulas e caraças. Eu às vezes tinha vergonha. Não me sentia bem neste serviço. Conhecia uma rapariga, uma universitária, e não lhe ia dizer que estava nisto. Quando lhe disse, deixou-me logo. Eu compreendo, mas não percebo porquê. É um emprego como os outros. Eu compreendo que é uma nova, com o que dizem fora, o que aumentam. A rapariga afastou-se e nunca mais me quis ver. Hobby de um chefe todos os anos na praia de Albufeira. Junta rapazes, manda-os comprar papel de seda e arranjar canas, fabrica papagaios, passa o dia em calção e camisa sport a entreter. Moda de muitos, pelos anos, fato acertoado às riscas brancas no preto baço,
Camisa escura e gravata, gabardina a gangster. Figurino Al Capone, distinção de amador de filmes policiais pelo Robert Mitchum, etc. Informador. Quem observa, escuta, supõe, imagina, ouviu dizer, percebeu, desconfiou, inventou, compreendeu, traiu e foi contar, com ou sem doutrina, a quem recolhe, elabora e relata em forma para a sentir. Profissão de um informador-chefe no café de uma cidade de província. Fazer-se ver enchendo papéis como este na memória repuxada de impressões soltas é que dá forma de relatório que o valha. Enchendo folhas com passos, acontecimentos, rumores, identificações, atitudes, conjugação articulada que outros traduziram para outros, etc. Secretária sabida na mesa do café ao fundo, de onde se levanta a beber água, a espreitar na rua, a encontrar um cúmplice. Imune e eficaz como o cérebro daquele negócio. Relojoeiro noutras horas como naquelas, construtor de enredos. Um agente tem carreira, disciplina e convento. Assimila a hierarquia e ganha uma ordem no lugar nela. É prisioneiro de um mito, o do inimigo do Estado. Vive para o juntar a si na prisão. Percorre veredas a qualquer hora até achá-lo e indispõe-lhe da vida por simples medo, preferindo o morto em incerto. O Costa numa esquina. Vem aí ele. Vou apanhá-lo com o pé na argola. Quando chegar ao pé do Marco, aponto-lhe a pistola. Não me escapa. Se vier armado é o mesmo. Caio-lhe em cima e disparo. Com este é o segundo. Aquele do rio nem se mexeu. Abriu os braços e nem chegou a levantá-los. Chegaram logo os outros e ele encolheu-se. Estava com medo, parecia um bicho. E este agora, vamos ver, 2 na grelha é qualquer coisa em menos de 1 ano. Sube do posto, compra o Datsun, é limpo. São 3 horas, ele vem e é aquele. Atenção às mãos dele, Costa! Não o deixe escapar que é mais um. A rede fica toda e o chefe sobe. Mostra que és homem, aponta, força! Verificando o rosto do inimigo do Estado, congestionado pelo medo e a indignação, com o postal ilustrado na mão trêmula, quase sorrindo de espanto. Desapareça, que é para o seu bem. Isto aqui não está para mirões, não é nada consigo. Desapareça. Isto é serviço de Estado e é melhor para a sua vida ir daqui para longe e não dizer nada a ninguém que está aqui a polícia. Não se esqueça, a ninguém. É para bem do Estado e para o seu. Fique-se bem. Com o postal de um Cristo Rei tremendo nas mãos suaves, com certeza, dá-me licença que mande isto ao meu genro. Não faz mal, pois não, senhor agente. O Costa intacto. Meta e não se esqueça, é o seu bem e o da sua pátria. Sou eu que lhe digo. A ninguém! Vá! Eu acho que vou acabar por aqui, porque é muito melhor ler. Eu acho, espero que vos tenha dado vontade de ler, quem não leu o livro. É sempre um prazer ouvir. Olá. E pronto. Nunca se consegue transmitir o tudo que está, principalmente porque ele tem uma pontuação muito difícil. Mas obrigada pela companhia. Nós agradecemos.